Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Fundação Soico lançou hoje o projeto Futuro Esperança. A cerimónia foi dirigida pelo Presidente da República e contou com a presença de centenas de crianças, 38 das quais com necessidades especiais. Alguém nos ouve aí? Alguém nos ouve aí? Socorro! Alguém nos ouve aí? Socorro! Não somos marginais! Não somos! Foi ao som de um cântico do grupo coral Projeto Sonho do Paraíso que iniciou, após a entrada do chefe de Estado nesta sala, a cerimônia de lançamento do projeto Futuro Esperança, da Fundaso. Somos irmãos, muito mais, somos família, com muito até, amor e alegria. Seguiu-se a entoação do hino do projeto, cantado pelo músico Stuart Sukuma, acompanhado pelo grupo coral. No final, explicou o sentido da letra do hino. Gostaria que a minha vida fosse uma casa, janelas abertas aos sonhos, portas abertas aos outros. Tropeço e caio, mas sei que vou levantar. Eu choro e canto meu sonho, se sempre tenho meu lugar. Laia, 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 laia. Esta música fala de uma realidade que infelizmente ainda persiste no nosso lindo país, não obstante o esforço de alguns de nós em tentar mudar a situação. E todos nós, de uma forma ou de outra, somos cúmplices dessa situação. Às vezes porque ignoramos, outras vezes porque simplesmente não nos damos conta daquilo que acontece à nossa volta. Coube ao presidente do Conselho de Administração da Fundaso explicar a origem do projeto Futuro Esperança, antecedido de um vídeo que apresentou de forma resumida a situação atual da criança em Moçambique. Senhor Presidente, gostava até de não falar, mas disseram que não tem que falar porque é anfitrião. Gostaria de ter só deixado estas imagens falarem por si. Mostram claramente aquilo que disse o Stuart: se cada um de nós fizer o seu papel, nós podemos fazer um Moçambique diferente. Este projeto é um projeto de todos nós, virado a crianças. E estas crianças têm estado constantemente nas palavras e nos atos de governação de Vossa Excelência. Nós já mostramos no nosso grupo de mídia, quando o Presidente se senta na carteira, quando escreve no quadro e fala com as crianças sobre a matemática, quando abraça crianças com problemas, com deficiência, a mostrar claramente que o futuro de uma nação depende do papel que nós vamos dar às crianças de hoje. Este é que é o nosso objetivo. Trabalharmos para que todas as crianças desfavorecidas ou em situação de vulnerabilidade social tenham alguma coisa diferente para o seu futuro. Mas também falou da missão, valores e visão do Futuro Esperança e do que cada um de nós pode fazer para mudar a vida de crianças moçambicanas em situação difícil. Se um moçambicano tirar 60 meticais por mês, e se tivermos 2 milhões de moçambicanos a tirar 60 meticais por mês, temos 2 milhões de dólares para apoiar esses projetos. Só 60 meticais por mês. É muito caro, então tira 30 meticais por mês. Durante 2 meses atingiremos o mesmo objetivo. E podemos mudar a vida de muitas crianças. O PCA da Fundaso aproveitou a ocasião para apresentar os primeiros embaixadores do Futuro Esperança, nomeadamente Abdul Karim Mukhtar, Benil de Morana e Stuart Sukuma. Abdul Karim Mukhtar falou em nome dos 3, mas a emoção tomou conta das palavras. E eu não vou agradecer. Eu acho que é a obrigação de todos nós fazermos o que estamos a fazer. Obrigado, desculpa.
A Fundaso fez durante a cerimônia a assinatura de um acordo de assistência à cooperativa Luana Semeia Sorrisos, a primeira instituição a beneficiar do apoio financeiro desta fundação. Nesta cerimônia estava também reservada uma surpresa. Trata-se de uma homenagem ao Presidente da República, Filipe Nyusi, pelo seu aniversário natalício assinalado a 9 de fevereiro. E a surpresa iniciou com a declamação de uma poesia por si escrita em 1982, enquanto aluno da 11ª classe na Escola Secundária Samora Machel, na cidade da Beira. Não te conheço de onde nasceste, nem conheço a tua mãe, muito menos a tua aldeia. Mas conheço onde envelheces, conheço os teus camaradas, conheço a tua base, a tua arma. Não conheço a tua escola, nem conheço o teu professor, muito menos a tua especialidade. Mas conheço a tua pátria, conheço o teu povo, conheço-te como militante. Obrigada. Mais uma vez, o grupo coral PSP voltou ao palco e entoou um dos cânticos religiosos preferidos do homenageado. E o cântico foi intercalado com uma mensagem de crianças moçambicanas por ocasião de seu aniversário. Ó Papai Nyusi, pai de todas as crianças, hoje lembramos o dia em que nasceu, num autêntico contexto de pobreza, que não impediu de lutar e mudar o seu destino. A sua história de superação e vitória é uma inspiração para todas as crianças, mas a sua liderança ensinou-nos a acreditar num futuro melhor. E a emoção tomou conta da sala quando foram exibidas algumas imagens que marcam a presença de Filipe Nyusi e a sua relação com as crianças e os cidadãos moçambicanos no geral. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social e o representante da Unicef em Moçambique, bem como a governadora da cidade de Maputo, são outras entidades que discursaram no evento. Filipe Nyusi diz que aceitou dirigir o lançamento do projeto Futuro Esperança por ser uma iniciativa que vai fazer diferença no país. Antes de declarar lançado o projeto Futuro Esperança, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, tratou de esclarecer à plateia os motivos que o levaram a apadrinhar a iniciativa. Estão a iniciar uma trajetória que se calhar não tem a dimensão do impacto que isso vai trazer para vidas das nossas crianças, vidas do país e do futuro. Nós temos que acreditar em coisas diferentes, não coisas que decoramos, aquelas que acontecem de uma certa forma infinitamente. E as coisas diferentes trazem a diferença. Estou um pouco arrependido por não ter divulgado este tema já há um ano, porque o termo, este que está aqui escrito, Futuro Esperança, faz parte do meu futuro projeto. Por essa razão, apela à sociedade moçambicana a apostar em iniciativas desta natureza, que acrescentam algum valor à vida das pessoas. Eu queria pedir a todos para nós podermos acarinhar, encorajar e fazer parte do projeto. Este é o sinal verdadeiro do patriotismo. Vezes perdemos o tempo a dedicarmos sobre agendas que se calhar só fazem atrasar o crescimento de uma nação. Investimento nessas crianças é investir no amanhã, como os outros investiram em nós à sua maneira. Filipe Nyusi quer ver mais fundações existentes no país a realizar projetos concretos que contribuam para o desenvolvimento. Estão a começar bem como fundação. Estamos habituados a ver muitas fundações, mas depois o produto não surge e queremos que, de fato, as outras fundações, naturalmente que os temas não hão de ser sempre coincidentes, mas também
olhassem para esta pátria que, para além das diferenças que existem entre nós, que têm que ser respeitadas, precisa mais de realizações. E esta é uma das realizações que nós aqui estamos a abraçar. É uma realização de um grupo jovem. E pede ainda maior envolvimento de cada um dos moçambicanos em atos de caridade. Temos crianças ao longo do país sem escolas, sem hospitais ou centros de saúde, sem locais condignos para dormir, crianças sem comida, que por vezes comemos e sobra e não conseguimos dar o pouco, crianças sem água. Isto é uma realidade. Façamos tudo, cada um no seu setor, na sua área. Se uma fundação que pensa que pronto, vamos fomentar a água, vai ajudar, porque tudo que fizermos vai ao encontro de uma criança, não sendo necessariamente abraçar, cuidar, mas se houver água numa aldeia, numa povoação, muitas vidas vão ser protegidas. Eu quero, ao mesmo tempo, sugerir e encorajar ao Grupo Soico para continuar a marcar a diferença. Não como forma de serem pessoas especiais, mas se cada um faz uma coisa diferente daquilo que o outro faz, significa que vamos ter muita coisa diferente e vamos conseguir resolver muitas preocupações. E quanto à homenagem, disse que não podia ficar agradavelmente surpreendido. Preocupado porque, afinal, quando se faz 60 anos, é sujeito a emboscadas e agora a minha vida está mais complicada ainda. Estive a conversar com o Florindo. Florindo é o meu filho. E Florindo proibiu para não fazermos festa. Disse que se quiser vai almoçar com os professores, com os enfermeiros, que eles precisam mais de estar consigo do que os seus amigos que hão de vir, se calhar beber, depois sair, dizer que beberam pouco ou beberam mal. Esta é a melhor maneira. Estar com as pessoas que precisam de nós e cantarem para nós. A diretora da cooperativa Luana Semeia Sorrisos contou o que significa ter um filho com doença desconhecida na sociedade. Este foi um dos momentos mais emotivos da cerimónia. Foi uma das intervenções mais emocionantes da cerimónia de lançamento do projeto Futuro Esperança. Com palavras simples, mas muito profundas, Benil de Morana explicou que a iniciativa de criação da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, que alberga mães e crianças com alguma deficiência, surgiu mesmo por essas mães serem vítimas do preconceito da sociedade. Eu pude ver as minhas irmãs serem expulsas, rejeitadas ou até mesmo cobradas quantias elevadas em transportes públicos só por terem uma cadeira de rodas. Eu vi as minhas irmãs levarem uma Constituição da República para matricularem seus filhos em escolas, principalmente as públicas, só porque reservam ao nosso filho uma escola diferente. Privam o direito das nossas crianças conviverem com as outras crianças. Os médicos não conseguem dizer o que é que as nossas crianças têm, porque tudo aqui é paralisia cerebral, não obstante a existência de 8.000 doenças raras catalogadas, em que pelo menos 50% destas doenças causam alguma deficiência. Mas este preconceito não se limita às instituições ou à sociedade como um todo. Existe também dentro das famílias. Eu vi as minhas irmãs serem acusadas de adúlteras, consequentemente afastadas do convívio familiar e social, só por terem uma criança com deficiência. Benil de Morana falou também dos impactos negativos do preconceito. Vi também as
as minhas irmãs chegarem à cooperativa para deixarem os seus filhos, porque pensavam que nós somos um orfanato. E se calhar vocês vão se perguntar quem é que abandona um filho, mas abandonam, sabem por quê? Porque é o último estágio do grito de socorro. E isso só acontece porque muitos de vocês não nos ouvem, muitos de vocês não querem saber das nossas crianças. E quando isso acontece, nós achamos que é muito mais fácil abandonar estas crianças, porque o abraço que nós queremos e esperamos dificilmente nos aparece. O sofrimento destas mães e crianças é real, mas nem todos ficaram indiferentes. A Fundazo, por reconhecer o dilema, estendeu-lhes a mão. A diretora, visivelmente emocionada, agradeceu o gesto. Uma vez, alguém me disse que quando nós não sentimos a dor da doença do nosso irmão, é porque o nosso estado é muito mais grave. Daniel David, obrigada por sentir a nossa dor. Muito obrigada. Mais de 600 crianças que participaram da cerimónia almoçaram com o Presidente da República, Filipe Nyusi, serviu, fez oração e ainda cantou para a pequenada. Esta é uma notícia ainda acompanhar neste jornal. Por ora, algumas mães e crianças acreditam que o projeto Futuro Esperança dá respeito e direito das crianças com necessidades especiais. Algumas mães cujos filhos têm necessidades especiais testemunharam o lançamento do projeto Futuro Esperança. Luísa Felipe, mãe de 2 filhos com necessidades especiais, conta a sua experiência. Quando tive as minhas filhas, tive discriminação na família, trocaram culpa entre a família, porque não é do nosso lado que não é o meu marido, é do seu lado que é mulher. Então eu dou glória a Deus porque eu tive um marido forte que me abraçou e nós juntamos com nossos filhos e sociedade em si, não é verdade. Você com criança, você está no colo, as pessoas olham, falam, comentam. Ela acredita que o projeto Futuro Esperança dará uma grande contribuição para a transformação das mentalidades. Muita coisa, porque o VIA fala que você me deu inclusão. Então eu sei que, eu acho que pode vir mudar a inclusão nas escolas, inclusão nos chapas, porque eu sou uma das mães que já paguei o valor numa cadeira de transporte, de 12 meticais, eu paguei 100 meticais, devido à cadeira de roda. Então com essa iniciativa, eu acho que vai mudar muita coisa. O lado do transporte, lado da escola, lado da sociedade em si. O mesmo pensamento foi partilhado por outras mães. Eu acho que é uma boa iniciativa e mesmo para nós as mães com crianças com necessidade especial, porque nós vimos que não estamos sozinhas. Há pessoas que abraçam o nosso caso. Antes era muito difícil para nós porque não era fácil ter uma notícia de uma criança especial. Posso dizer que agora é muito bom. Pelo menos sabem que não temos crianças com deficiência. Porque o projeto é direcionado às crianças, estes mostraram que aprenderam os ensinamentos deixados. Eu achei essa iniciativa muito boa, sobretudo porque vai ajudar crianças necessitadas. Achei muito bom, que vai nos ajudar muito, vai nos dar mais conhecimento. Algumas figuras presentes no evento defendem que iniciativas do género ajudam a sociedade a olhar para o futuro com esperança. Muitos desafios temos que saber priorizar e o melhor investimento que nós podemos fazer, o maior património, a maior riqueza que Moçambique tem está nas crianças, está nos homens e de facto somos país porque temos pessoas, somos país porque temos futuro e o futuro são as crianças. Satisfeito porque se enquadra dentro daquilo que é o nosso plano de desenvolvimento municipal e que em momento apropriado iremos detalhar. Uma atenção particular às crianças
e em particular tanto às crianças com deficiência. Iniciativa muito meritória, é uma iniciativa que vai de facto de encontro a alguns dos problemas que persistem em Moçambique e que, como dizia o Sr. Presidente, todos juntos podem fazer a diferença em áreas diferentes. Esta é uma delas, a das crianças com deficiências, e foi hoje celebrado um protocolo exatamente para encontrar soluções, um conjunto de primeiras soluções para esse grupo tão especial e que precisamos tanto de acarinhar, mas, como dizia o Sr. Presidente também, todas as outras fundações, todas as outras iniciativas que possam responder a problemas como a água, como a educação, como a saúde, são de facto fundamentais. Mais de 600 crianças que participaram da cerimónia almoçaram com o Presidente da República. Filipe Inhosse serviu, fez oração e ainda cantou para a pequenada. Certamente que para parte considerável destes meninos, almoço é uma refeição diária que partilham com seus familiares. Mas o desta poderá ficar marcado para toda a vida, para cada uma delas. É que tiveram como companhia para a refeição o Presidente da República, Filipe Inhosse. Será mais especial ainda para as que tiveram a sorte de ter o próprio Presidente e a Primeira-Dama a servi-las. Durante a refeição, passou de mesa em mesa para conversar com os petizes, e porque os mesmos já viam em Filipe Inhosse um amigo, não se inibiram de fazer um convite especial à nova amizade. Na nossa escola, irmos visitar e visitar nas nossas casas. Se ele quiser, pode ir nos convidar para nós ir em casa dele. Obrigada. Então, o convite está aceito. Mas parece que eu via, a mamãe disse que daqui estava a combinar com o David que quer ser a primeira a vos visitar. Mas não faz mal, amigos podem ir aqui, depois visitam-me, tá bom? Tá certo, vamos combinar. E porque a conversa estava animada e o almoço também, um petiz pediu para cantar. Cuidado, menino, com que fazes. Cuidado, menino, com que fazes. O nosso pai está no céu, está olhando para você. Cuidado, menino, com que fazes. Palmas! Até que o chefe de Estado também não quis ficar atrás e tratou de mostrar aos seus novos amiguinhos que também sabe cantar. Eu canto a vida da humanidade que os homens vêm levando. Eu canto as lutas da humanidade que o mundo vem travando. O mundo grande para homens grandes que se julgam eminentes. Mas tudo muda pela ação justa dos homens feito nada. Na ocasião, o presidente convidou o vovô casado, que um dia foi criança de rua, a contar a sua história de vida. Talvez de uma forma sumária dizer que os que na rua hoje, estão na rua hoje, são chamados de um nome muito especial, até que é possível até escrever, são chamados de criança de rua. E eu, na altura, éramos chamados de simplesmente moloenos. Ainda neste jornal, acompanhe na íntegra o hino do projeto Futuro Esperança. Seguimos com outras notícias. O governo sul-africano esclarece que a decisão sobre a extradição de Manuel Chang só será tomada depois da conclusão do processo judicial. A reação surgiu depois da ministra das Relações da África do Sul ter dito que o ex-ministro das Finanças seria extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos. Na terça-feira desta semana, a ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação, Lindiwe Sisulu, concedeu uma entrevista ao jornal Daily Maverick, onde antecipou que a justiça sul-africana vai extraditar o ex-ministro das Finanças Manuel Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos da América. O tribunal de Capton Park, em Johannesburg, tem em mãos o pedido de extradição dos Estados Unidos e deve receber a qualquer momento o pedido de extradição de Moçambique, que deu entrada há 2 semanas no Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul. Vamos enviá-lo para Moçambique para ser julgado e acreditamos que é o mais fácil para todos, declarou a ministra, sugerindo à justiça norte-americana a seguir o caso a partir de Maputo.
No entanto, esta quinta-feira, após a publicação das declarações da ministra nos principais jornais sul-africanos e internacionais, o governo sul-africano, através do Ministério da Justiça, veio dissipar todas as dúvidas. Afinal, ainda não há decisão tomada sobre a extradição de Manuel Chang. Tudo será decidido depois da conclusão do processo em curso no tribunal. The two extradition requests were referred to our courts for a determination as required by our law, and the final decision will be made by the courts when the proceedings are concluded. Disse o porta-voz do Ministério da Justiça. O Tribunal de Kempton Park, em Johannesburg, deverá decidir em primeira instância a extradição de Chang em 2 julgamentos distintos, mas a palavra final será dita pelo Ministro da Justiça sul-africana. Ainda assim, a decisão do ministro pode ser recorrida ao Tribunal Supremo. Pesam sobre Manuel Chang acusações de crimes de lavagem de dinheiro e conspiração para fraude eletrônica e imobiliária. A primeira audição, que vai analisar o pedido de extradição de Chang para os Estados Unidos, está marcada para 26 de fevereiro. Antes mesmo do esclarecimento do governo de Pretória, André Thomas Aussan já tinha classificado de populistas as declarações da ministra das Relações Internacionais e Cooperação. O professor de Direito Internacional disse à STV que a ministra não tem nenhuma competência para decidir sobre a extradição. Falando à STV sobre as declarações da ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Lindiwe Sisulu, o académico sul-africano André Thomas Aussan diz que a posição não tem qualquer fundamento jurídico e que se baseia em populismo. Não se percebe bem, é capaz de ela ter uma certa simpatia com o governo de Moçambique, que se encontra numa situação um bocado delicada, um bocado difícil. Um ex-ministro estar detido aqui na África do Sul, em vias de ser extraído para os Estados Unidos. Mas essa simpatia não reflete necessariamente a posição nem do Presidente, nem do partido no governo. É de lembrar que no Congresso do partido, que nomeou o Presidente Cyril Ramaphosa como novo Presidente do país, a senhora Sisulu também era candidata para essa posição, mas nem sequer conseguiu 1% dos votos dos delegados. Assim, ela realmente representa uma facção muito pequena e sem peso dentro do partido ANC, e é talvez por isso que está assim a fazer algumas declarações um bocado populistas, um bocado destinadas a atrair a atenção. O caso Chang é um caso que está no Poder Judicial, e em última eventualidade, depois de todos os tribunais terem resolvido, compete ao Ministro da Justiça executar a decisão do tribunal, quer dizer, transferir a pessoa que é procurada ao país que está à procura dessa pessoa, ou então, caso contrário, assegurar a libertação da pessoa procurada. Refere-se que o julgamento sobre a decisão da extradição do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, inicia na próxima semana no Tribunal Kempton Park. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. A Frelimo organizou hoje um debate sobre o papel da educação na promoção da unidade nacional e da cidadania. Lourenço do Rosário, Severino Nguenha e Saída Bibo foram os oradores convidados. Foi para falar sobre o papel da educação na promoção da unidade nacional que o Partido Frelimo convidou 2 académicos e um religioso esta quinta-feira em Maputo. Deu o pontapé de saída Severino Nguenha, que se socorreu da obra de Eduardo Mondlane, Lutar por Moçambique, para demonstrar que a ideia da unidade nacional não se compadece com alguns comportamentos como o individualismo que muitos moçambicanos têm vindo a adotar. Moçambique encontrou-se numa rotunda depois da guerra de 16 anos, e nós tínhamos que desviar em direção a uma linha que se chamava democracia. Só que quando entramos na rotunda, enganamos na saída. Em vez de entrarmos na democracia, entramos numa coisa que se chama individualismo. O grande problema com que estamos confrontados, o grande desafio para lutar por Moçambique, é fazer retromarcha para podermos empreender a verdadeira rua de todos nós,
para constituirmos os 12 objetivos deste encontro de educação: a unidade nacional e a cidadania. Para o Sheikh Said Habib, um dos obstáculos para a construção da unidade nacional e da cidadania é o facto destes conceitos estarem bastante politizados. E hoje, quando se fala de cidadania, quando se fala de unidade nacional, a sociedade pensa que a pessoa só está a falar da política, o que não deveria ser. A unidade nacional, a cidadania são valores comuns, não são pertenças apenas dos políticos. Na sua intervenção, o professor Lourenço do Rosário defendeu que só se pode passar a ideia de unidade para a esfera pública se, a nível privado, essa mesma unidade existir. Deu exemplo de famílias unidas que formam uma sociedade coesa e apelou aos partidos políticos para que façam o mesmo. Como é que nós podemos criar uma coesão nacional sem haver primeiro uma coesão interna? Então voltamos ao partido. Sem haver uma coesão interna do partido, não é possível que o partido transmita a mensagem de coesão nacional. Participaram do debate professores, estudantes, organizações da sociedade civil, membros do Partido Frelimo, entre outros. Antônio Muxanga diz que nunca foi chamado pelo partido para explicar as razões da visita ao antigo ministro das Finanças. Dizer que este ato praticado pelo nosso colega, que achamos que até é um ato de altruísmo, a Renamo distancia-se totalmente desta visita efetuada pelo nosso colega. Foi assim que José Manteigas reagiu à visita efetuada por Antônio Muxanga ao deputado Manuel Chang, preso na África do Sul. Muxanga disse à STV que não recebeu nenhuma comunicação oficial do seu partido. Eu prefiro não comentar isso, porque não vi a Renamo. Dizem que é alguém. Então pergunta a esse alguém. A Renamo deu uma entrevista à STV em particular. A Renamo? A Renamo através do seu porta-voz. Vai perguntar ao porta-voz da Renamo o que é que ele pretendia dizer. Ele diz que a Renamo distanciava-se, então deixa... Não, vai perguntar a ele o que é que ele pretendia dizer quando diz que a Renamo se distancia. Ele é que tem que explicar isso, porque eu não entendo o que é distanciar-se de mim. Obrigado. Em algum momento o Sumuxanga terá sido levantado um processo disciplinar contra o Sumuxanga por causa desse comportamento, por causa de tudo, por causa desta visita efetuada assim que é? Nunca ninguém formalmente me abordou que eu tenha cometido erro por visitar Manuel Chang na África do Sul. Obrigado. Iniciaram hoje as consultas sobre as propostas de legislação eleitoral e de governação descentralizada. Alguns participantes prevê conflitos nas competências atribuídas ao secretário de Estado e ao governo provincial. A primeira e quarta comissão da Assembleia da República deverão realizar até a próxima segunda-feira sessões de auscultação sobre as propostas de leis de governação descentralizada e da legislação eleitoral. No entender de alguns participantes, as competências do governo descentralizado foram atribuídas a secretário do Estado, facto este que retira toda a autoridade e campo de ação do poder local. O secretário do Estado, representante do governo central, tem uma máquina extremamente pesada e ele possui competências que deveriam, no meu entendimento e como proposta, serem todas arrumadas e entregues ao órgão de governação descentralizada. A minha questão está ou cinge no artigo 20, quanto à competência do secretário do Estado. A linha C vem orientar a preparação da proposta do plano e orçamento do respectivo balanço de execução nas áreas de representação do Estado na província. A minha questão é, quem vai apreciar e aprovar essa proposta do secretário do Estado? O chefe do grupo que trabalha na região sul do país, Antônio Muxanga, reconheceu o fato, tendo em seguida afirmado que este é um momento de auscultação para posterior correção e acréscimo de conteúdos nas propostas. O que preocupa os presentes, claramente, é a articulação deste governo provincial com o tal de representante do Estado. A articulação dos ministérios com os diretores provinciais serão nomeados pelo governador de província.
A articulação que o governador de província terá com os municípios e com os distritos, tendo em conta que nesta fase de transição os administradores continuarão a representar o governo central e também estarão a corresponder na área de governação ao governo descentralizado. O entendimento das pessoas é que este governador eleito devia ter os mesmos poderes de governador que agora existe. Mas o entendimento constitucional não é esse. Então nós temos que trabalhar com eles para eles perceberem que não devemos violar a Constituição. As consultas vão decorrer durante 5 dias em todo o país e contam com a participação de membros de partidos políticos, sociedade civil, entre outras pessoas interessadas no processo. Deputado da Renamo oferece 10 motorizadas para delegados dos postos administrativos e zonas do distrito de Maganja da Costa. A iniciativa visa assegurar o processo de educação cívica para o recenseamento eleitoral. Com estas motorizadas, espera-se que na base os membros do partido no distrito da Maganja da Costa façam campanha de educação cívica para persuadir membros e não só ao recenseamento eleitoral que arranca em breve. Estas motorizadas vão ser usadas pelos delegados dos postos administrativos, que é para poderem mobilizar as populações, não é? Para quando chegar a vez, é dia 1 de abril, poderem deslocarem-se às mesas para poder recensear, porque sem recensear não há voto, não é? Como sabem. Ao todo, são 10 motorizadas ofertadas por este membro da Renamo aos seus correligionários. Desde que nós começamos com este processo eleitoral, nós nunca perdemos a Maganja. A Maganja como tal. Vocês sabem que a província da Zambésia é o nosso baluarte, mas a Zambésia, a Maganja da Costa, nunca perdemos. O apelo que deixo ficar é que os outros deputados sigam o mesmo exemplo, que é para termos os bons resultados das próximas eleições que se avizinham. Sim, e para melhor fiscalização nos processos eleitorais, a partir do recenseamento, as campanhas eleitorais e o tempo da votação. O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África firmou hoje parceria com 4 organizações nacionais com vista a promover eleições livres, justas e credíveis no país. Um dos maiores desafios dos processos eleitorais em Moçambique tem sido a garantia de transparência e credibilidade. Para responder a este aspecto, o EISA, Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, decidiu financiar 4 organizações nacionais que prometem ajudar com uma equipa bem treinada em questões eleitorais. Estamos a firmar acordos de parceria com estas 4 organizações entre públicas e privadas. Primeiro, como sabeis, o nosso principal objetivo é a promoção de eleições credíveis no continente africano. Fazemos-lo já há quase 3 décadas, aqui em Moçambique desde 2004. O Sindicato Nacional dos Jornalistas deverá capacitar profissionais da comunicação social em matérias eleitorais. Já o Centro de Formação Jurídica e Judiciária vai treinar a sua equipa para responder a quaisquer contenciosos eleitorais. E porque tem havido situações de violação dos direitos humanos, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos tem um papel importante durante as eleições. Por sua vez, a Associação Desenvolvimento e Sociedade promete promover maior participação cívica nas eleições para reduzir os níveis de abstenções. As eleições presidenciais, legislativas e provinciais estão marcadas para o dia 15 de outubro. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 32, 21 de mínima. Xai-Xai, 30 de máxima, 22 de mínima. Inhambane, 32 de máxima, 23 de mínima. Na zona centro do país, Beira, 31 de máxima, 23 de mínima. Quilimane, 32 de máxima, 23 de mínima. Chimoio, 27 de máxima, 17 de mínima. Tete, 33 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 30 de máxima, 22 de mínima. Pemba, 32 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 16 de mínima.
De volta ao Jornal da Noite. Começou hoje o julgamento do principal líder da oposição dos Camarões. Maurice Kamto é acusado de insurreição, rebelião e hostilidade pela pátria. Maurice Kamto, líder da oposição nos Camarões, pode ser condenado à pena de morte pelo fato de ter convocado manifestações gerais no dia 26 de janeiro para repudiar os resultados das eleições de 7 de outubro. O Tribunal Militar acusa-o de insurreição, rebelião e hostilidade para com a pátria após protestos violentos que resultaram em 200 detenções e 10 feridos. Tudo quando Kamto pedia era a recontagem dos votos depois dos resultados oficiais terem atribuído vitória ao presidente Paul Biya com 71% dos votos. É o fim do Jornal de Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa. Acompanhe a seguir na íntegra o hino do projeto Futuro Esperança. Gostaria que a minha vida fosse uma casa, janelas abertas aos sonhos, portas abertas aos outros. Aceitamos palmas também. Eu corro, tropeço e caio, mas sei que vou levantar. Eu choro e canto meu sonho, sei que tenho meu lugar. De todas as vezes que eu olho para o céu e imagino meu mundo acabar, meu coração se despedaçar, começo a correr sem fim, sem lugar para chegar. Se meu coração se perder por aí, neste mundo tão cruel, qual é o meu lugar? Corro, tropeço e caio, mas sei que vou levantar. Choro e canto meu sonho, sei que tenho meu lugar. Levanta um pouco os olhos, olha ao teu redor, verás onde é o teu lugar. Bocas famintas que se abrem surdas de um grito, não é um mito, existe esse lugar. Nas artérias da cidade vagueiam sós como robôs, é um olhar perdido na imensidão do teu lugar. Tropeço e caio, mas sei que vou levantar. Eu choro e canto meu sonho, se tenho meu lugar. Laia, 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 laia. Como é possível viver com tanta miséria e ficar indiferente quando milhares passam fome, quando perdem outra dimensão? Corre água em abundância, apodrecida pela nossa ambição. Eu corro, tropeço e caio, mas sei que vou levantar. Eu choro e canto meu sonho, sei que tenho meu lugar. No futuro seguro, com janelas abertas de sonhos e as portas abertas ao mundo, uma casa com espaço para todos, vivermos em harmonia. Esse é o nosso lugar. Muito obrigado. Senhor Presidente, caros convidados, em nome desses artistas todos aqui presentes, gostaria de agradecer a vossa presença. Esta música fala de uma realidade
que infelizmente ainda persiste no nosso lindo país, não obstante o esforço de alguns de nós em tentar mudar a situação. E todos nós, de uma forma ou de outra, somos cúmplices dessa situação. Às vezes porque ignoramos, outras vezes porque simplesmente não nos damos conta daquilo que acontece à nossa volta, ao nosso redor. E ainda outras porque pensamos que somos incapazes de ultrapassar essas dificuldades. Mas como diz o provérbio, Roma não se construiu num dia. Nós estamos num processo de construção deste país e o país precisa de todos nós. Senhor Presidente, nós acreditamos na sua liderança e com esta iniciativa nós achamos que podemos ser um exemplo para o mundo inteiro, não só para Moçambique. E achamos que desta vez podemos fazer diferente e porque há sempre uma esperança. Isto é uma iniciativa de moçambicanos e eu acho que há algumas questões e há muitas questões que os próprios moçambicanos podem resolver e queríamos nós oferecer a nossa disponibilidade e o nosso trabalho que é para alcançarmos aquilo que nós desejamos para o nosso país. Muito obrigado e vamos à luta.